Olá, meus amores. Espero que todos que acompanham o canal da Karen Floriano estejam todos bons. Hoje eu gostaria de saber mais sobre você. Adoraria que fossem lá nos comentários, deixassem seus nomes e falassem de qual cidade vocês estão. Eu colocarei seus nomes no altar de bênçãos e pedirei por sua dor. Fiquem conosco e deixe teu like e sua inscrição e compartilhe as orações. Gratidão. Estas são palavras afirmativas, positivas, de energias de Padre Pio. Então ele disse: quando você não tiver dinheiro, diga essas duas palavras milagrosas para a tua vida financeira. Você já parou para pensar no quanto algumas palavras podem ser capazes de transformar a sua vida financeira? E se eu dissesse a você que Padre Pio revelou duas palavras que têm o poder de trazer milagres financeiros diretamente para você poder usar e surpreender, não é mais ao serem só pronunciadas. Você precisa ter fé, ter sinceridade nas palavras. Essas palavras podem abrir caminhos que você nem imaginava existir. Hoje você vai entender como isso é possível e porque essas palavras possuem o potencial de revolucionar a sua vida. E eu te pergunto, você quer descobrir o ensinamento de Padre Pio sobre esse segredo tão poderoso? Então, meus irmãos e irmãs, você saberá exatamente como essas palavras funcionam e, mais importante, como aplicá-las no seu dia a dia. Está bem? Bom, então vamos mergulhar neste mistério espiritual, que pode ser a chave para a sua prosperidade. O poder das palavras na espiritualidade de Padre Pio, para compreender como essas duas palavras podem gerar milagres financeiros. Primeiro é necessário entender o princípio espiritual que Padre Pio sempre ensinou. Eu preciso que você preste muita atenção nessa explicação. Preste atenção agora, que Padre Pio acreditava profundamente no impacto das palavras em nossa realidade espiritual. Elas não são apenas meros sons, mas expressões da nossa fé e intenção à própria Bíblia. E isso nos lembra do poder das palavras. A vida e a morte estão no poder da língua durante toda a sua vida. Padre Pio ensinou que as palavras proferidas com fé e pureza de coração podem transformar qualquer circunstância. Mas o que quis dizer exatamente com isto? Quando falamos algo com total convicção, estamos liberando uma força que vai muito além do que os nossos olhos podem enxergar. A ligação entre fé e prosperidade financeira. Quando pensamos em prosperidade financeira, o que vem à mente geralmente envolve esforços, planejamento e até um pouco de sorte. Mas para Padre Pio, a fé era um componente essencial deste processo. Ele acreditava que a riqueza e prosperidade iam além do mundo material, estando profundamente entrelaçadas com a nossa espiritualidade. Padre Pio ensinava que, ao alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com nossa fé, abrimos o caminho para receber bênçãos divinas, inclusive as financeiras. Essas duas palavras misteriosas que em breve você conhecerá são um exemplo poderoso de como a fé pode gerar milagres ao pronunciá-las. Não estamos apenas repetindo algo de forma automática, estamos afirmando nossa confiança em Deus e em seu plano para nossas vidas. É como se estivéssemos abrindo um canal para a abundância, convidando as bênçãos a fluírem em nossa direção. Para Padre Pio, a verdadeira prosperidade acontecia quando
Reconhecíamos que Deus é a fonte de todas as coisas, incluindo o nosso sustento material. Meus irmãos, deixa eu contar para você um exemplo de vida. É um testemunho de um milagre que aconteceu. Um milagre financeiro que aconteceu com uma mulher. Não vamos dizer aqui o nome da pessoa. Uma devota fiel de Padre Pio enfrentava dificuldades financeiras há anos. Suas dívidas pareciam insuperáveis e ela já não via uma saída para seus problemas. No entanto, ao conhecer os ensinamentos de Padre Pio, ela decidiu aplicar as palavras que ele havia indicado, repetindo-as diariamente com uma fé inabalável. Pouco tempo depois, algo inesperado aconteceu. Fulana recebeu uma oferta de emprego que transformou completamente sua vida financeira. Para ela, não havia dúvidas. Alguma coisa foi, com sua fé combinada, com as palavras que proferiu, com a confiança que abriram as portas para esta grande oportunidade. E o outro milagre que aconteceu foi de outro rapaz. O incrível testemunho deste rapaz é que ele estava com dívidas absurdas no banco e enfrentando juros altos e passando até fome. Vendia garrafinhas de água na rua, mas mal conseguia pagar suas contas e, de repente, sua vida tomou um rumo inesperado. O negócio dele começou a fluir. E hoje ele possui sua própria empresa de águas minerais. A história desse rapaz é uma prova também que essas duas palavras têm muita força. Como o Padre Pio descobriu essas palavras poderosas durante a vida, em suas inúmeras revelações divinas, sua conexão com o mundo espiritual era muito forte, era intensa e constante, e ele acreditava que suas visões e mensagens eram diretamente provenientes de Deus e dos anjos. Em uma de suas meditações mais profundas, ele recebeu orientações sobre o poder transformador das palavras, de acordo com os relatos dos seus seguidores mais próximos. Padre Pio foi chamado a compartilhar esta descoberta com aqueles dispostos a compreender e aplicar este conhecimento. As duas palavras foram reveladas a ele em um momento de oração intensa, quando ficou evidente a necessidade de ajudar aqueles que enfrentavam dificuldades financeiras. Ele sempre demonstrou um carinho especial por aqueles que sofriam e acreditava que essas palavras poderiam ser a chave para proporcionar alívio. Olha quais são as palavras reveladas por Padre Pio. Chegamos ao momento que você estava esperando. Quais são as duas palavras que Padre Pio revelou com a chave para milagres financeiros? Essas palavras são simples, mas incrivelmente poderosas. As duas palavras são: eu confio. Vou repetir: eu confio. Padre Pio ensinou que ao dizer essas palavras, você está declarando sua total confiança em Deus e no plano que Ele tem para a sua vida. E essas duas palavras reveladas por Padre Pio têm um poder profundo quando pronunciadas com fé genuína, meus irmãos. Se você chegou até aqui, é sinal que você realmente quer mudar sua vida financeira. Meus irmãos, preste atenção. Vamos fazer um pacto com Deus. Vá até os comentários e escreva assim: Padre Pio, ajuda minha vida financeira. Em seguida, escreva: eu confio. E se você tem fé em Deus, este milagre vai acontecer na sua vida. Eu confio, eu confio, eu confio. Elas não são apenas palavras ditas ao acaso,
mas uma ponte direta com o coração de Deus. São palavras de gratidão e confiança que Padre Pio usava em suas orações para fortalecer sua fé e atrair bênçãos quando repetidas diariamente. Abrir portas que antes pareciam trancadas, iluminar caminhos que antes pareciam escuros. Para que o poder dessas palavras atue de forma eficaz, é essencial ter um momento de introspecção. Encontre um lugar tranquilo onde eu possa se conectar com Deus em silêncio. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a presença divina de Deus inunde todo o seu ser. E nesse estado de paz, pronuncie as palavras com confiança, acreditando que elas carregarão sua prece até ao céu. Faça comigo esta oração para abrir caminhos financeiros. Ó Pai Celestial, em tua infinita misericórdia, coloco diante de minhas preocupações e dificuldades, com coração cheio de fé, pronuncio as palavras que teu servo, fiel Padre Pio, nos ensinou, que essas palavras sejam como uma chave que abre todas as portas. É como uma luz que ilumina minha jornada. Confio plenamente em tua providência, sabendo que nenhum obstáculo é grande demais para a tua graça. Oh, meu Pai, ajuda-me. A cada repetição dessas palavras, deixe que a confiança cresça em seu coração. Padre Pio acreditava firmemente que a constância na oração era um dos maiores segredos para se obter as respostas de Deus. Se possível, repita o ritual pela manhã e à noite, sempre com gratidão e esperança renovada. É importante lembrar que as bênçãos financeiras, segundo os ensinamentos de Padre Pio, não é apenas uma questão de riqueza material, mas de estar em harmonia com os desígnios de Deus. Ele ensinava que quando nos abrimos para uma graça divina, nossa vida é transformada de maneiras que vão além do dinheiro, porque todas as portas se abrirás mediante a tua fé, a sua resistência em confiar em Deus e pedir e falar as palavras diariamente, constantemente. Esteja bem, que Padre Pio deixa-vos o conforto e a palavra prometida com esta oração. Amém.